Hoje, na terceira reportagem da retrospectiva 2021 do Superior Tribunal de Justiça, você vai ver as principais decisões do Tribunal da Cidadania nos meses de junho, julho e agosto. Entre elas, a do julgamento que discute a possibilidade de penhora do auxílio emergencial pago durante a pandemia. Com a pandemia trazendo reflexos à economia do país, o governo lançou uma ajuda financeira emergencial para trabalhadores prejudicados com o isolamento social em função da crise sanitária que se estendeu em 2021. E o chamado auxílio emergencial também virou alvo de julgamento aqui no STJ. Em junho, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que esse recurso pago durante a pandemia é verba impenhorável. Os ministros da quarta turma do STJ julgaram que o auxílio emergencial pago pelo governo federal durante a pandemia da Covid-19 para proteção emergencial das pessoas que perderam ou tiveram a renda diminuída durante a crise sanitária tem natureza de verba impenhorável, equiparando-se às verbas salariais, nos termos do artigo 833 do Código de Processo Civil de 2015. Dessa forma, a turma negou o provimento ao recurso especial do credor e manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que levantou um bloqueio realizado no campo de execução de dívida não alimentar, sob o entendimento de que a verba bloqueada era proveniente do auxílio emergencial, portanto, não poderia ser penhorada para o pagamento da dívida. O relator do caso na quarta turma, ministro Luiz Felipe Salomão, lembrou que, apesar da penhora recair sobre o conjunto de bens do devedor, o artigo 832 do Código de Processo Civil de 2015 fixou que não estão sujeitos à execução os bens considerados impenhoráveis ou inalienáveis. No processo, considerando que a verba tem origem no auxílio emergencial, que a dívida tem caráter não alimentar e que os valores são pequenos, o magistrado entendeu que a penhora deve ser impedida. Em julho, destaque para um julgamento da quinta turma do STJ, que decidiu que indícios de crime permanente legitimam a entrada da polícia em imóvel sem ordem judicial. Os ministros da quinta turma do STJ consideraram que, havendo elementos suficientes da prática de crime permanente, foi legítima a entrada de policiais em imóvel particular sem mandado judicial, mas com autorização de parente hospedado no local. A decisão unânime negou o provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, que indeferiu o trancamento de ação penal contra mãe e filho suspeitos de tráfico de entorpecentes. A investigação começou depois de uma denúncia anônima sobre plantio de maconha em propriedade rural em São José dos Pinhais, no Paraná. A revista foi autorizada por uma hóspede que estava na casa e se identificou como nora da dona da chácara. No local, os policiais encontraram 155 pés de maconha, sementes e utensílios utilizados na estufa onde era feito o cultivo da planta. A defesa apresentou recurso ordinário ao STJ, onde o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, afirmou que mesmo a autorização tendo sido dada por pessoa não residente no imóvel, essa situação não é capaz, por si só, de tornar ilícita a ação policial. O ministro explicou também que o tráfico de drogas é crime permanente e está em flagrante quem o pratica em sua residência. Para o relator, a entrada dos policiais foi legítima para fazer cessar com a prática do delito, independentemente do mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva. Mês a mês, os julgados do STJ fizeram história na preservação dos direitos. Em agosto, a terceira turma do STJ entendeu que é abusiva a inclusão de novos serviços no plano de celular sem o consentimento do consumidor. O colegiado acolheu parcialmente o recurso de uma consumidora e reconheceu como abusiva a alteração de plano de telefonia móvel sem o consentimento da contratante, aplicando ao caso o prazo de prescrição de 10 anos. Na ação, a consumidora requereu a devolução em dobro do valor pago indevidamente e a condenação da operadora em danos morais por ter sido transferida para um plano que, sem ela pedir, adicionou o fornecimento de aplicativos e serviços de terceiros, inclusive jogos eletrônicos, que aumentaram o valor da conta. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu, entre outras coisas, que deveria ser aplicado ao caso a prescrição trienal relativa ao enriquecimento sem causa previsto no Código Civil.
Com isso, o pedido foi considerado prescrito em relação às faturas pagas anteriormente aos 3 anos que antecederam o início do processo. No STJ, o relator do recurso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, afirmou que, conforme o Código de Defesa do Consumidor, são nulas as alterações feitas unilateralmente pelo fornecedor que modifiquem o preço ou o conteúdo do contrato. O ministro também indicou que a jurisprudência do STJ, da mesma forma, considera nula qualquer alteração unilateral realizada em contrato de plano de saúde e de financiamento bancário. Por unanimidade, os ministros entenderam que agregar unilateralmente serviços ao plano original modifica seu conteúdo e viola o Código de Defesa do Consumidor.